E aí o ministro Alexandre Padilha, né, das Relações Institucionais, ele disse que o governo não tem influência nenhuma sobre isso que está sendo definido ali pelo Supremo Tribunal Federal e pelo ministro Flávio Dino, diante das desconfianças de que o governo tem sim uma digital e que fez isso para poder tirar um pouco do poder do Congresso sobre toda essa grana aí. Apesar de o Congresso já estar vendo caminhos alternativos para conseguir mandar nesse dinheiro nos próximos anos, independentemente da decisão que vier do Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre Padilha até falou sobre isso. Vamos acompanhar. Não tem qualquer digital ou participação do governo, do executivo, qualquer ministro do governo, naquilo que é uma decisão da Suprema Corte. Que cabe ao governo, e nós sempre faremos, quando tiver uma decisão final da Suprema Corte, cumprir exatamente o que foi a decisão final. O governo atual cumpriu as decisões anteriores da Suprema Corte sobre esse tema. Melhoramos mecanismos de acompanhamento, estabelecemos critérios, foi cumprido situações, por exemplo, de avaliação, ou como solicitava a Suprema Corte, de avaliação da execução de obras, da qualidade das obras, né? Então, cumprimos exatamente que a Suprema Corte tinha tomado decisões em relação a chamado RP9. Na medida que vierem outras decisões sobre as emendas de transferência especial, como você citou, ou qualquer outra emenda, quando tiver uma decisão final, o que cabe ao governo é exatamente cumprir essa decisão final. Bom, o ministro está tentando tirar essa história das costas do governo. Dá para acreditar, hein, Fábio Piperno? Tem uma coisa que é muito lógica nisso. Essa decisão do STF, ela não implica em corte das emendas, ela não implica em tirar o dinheiro sobre o qual o Congresso teria o protagonismo. Não é isso, não é chegar para o Congresso e falar: escuta, Congresso, agora, em vez de você, distribuir 50 bilhões em emendas, eu vou cortar um pedaço disso. Não! A decisão é só no sentido de dar transparência a isso. Então, eu diria o seguinte: se fosse para diminuir o bolo que está sob a jurisdição do Congresso, aí sim eu acho que a gente veria digitais dos 10 dedos aí do governo. Mas esse não é o caso, porque não está diminuindo o bolo do Congresso. É só uma decisão no sentido de exigir que se saiba, de fato, para onde isso vai. Transparência. O que você acha, Gani? Não, aparentemente é isso mesmo, faz sentido. Agora, de qualquer modo, o Congresso Nacional não quer essa transparência, ou pelo menos alas do Congresso Nacional não querem esta transparência, porque justamente a emenda PIX ou aquelas emendas de comissão, onde o orçamento secreto continua, é a possibilidade justamente de não rastrear o dinheiro público e aí eles terem mais liberdade. Mas, mesmo que não haja um corte nas emendas, a limitação no uso das emendas tem chateado aí os líderes da casa e possivelmente vai ter retaliação. O que foi, Segré? Eu fiquei pensando, e com muita atenção o que disse Alan, qual pode ser a questão de não querer rastrear o recurso público? Pois é. Eu acho o Zé sabe. É isso que eu ia falar. O Zé, já vamos contigo já e depois a gente continua o papo. Por que você acha que... E eu até te faria essa pergunta. Por que a restrição do Congresso com a transparência é tão grande, hein? Vamos passar a próxima 1h45 rindo. Eu acho que a resposta é... Olha, oficialmente, vamos dizer assim... eles dizem o seguinte, que eles não têm Tribunal de Contas do Congresso Nacional e essa falta de transparência vai, inclusive, para o dinheiro que eles têm que reembolsar. Como funciona? Em R$31 mil, o deputado gasta com restaurante, com não sei o quê, com posto de combustível, né? E entrega a nota e o Congresso repassa o dinheiro para o deputado. E às vezes acontece assim do deputado gastar combustível, que dá para ir 5 vezes na Lua e voltar, não sei quantas voltas no globo terrestre. E alguns casos aí de nota fiscal, de posto de combustível do cunhado, do primo e tal, entendeu? Aí quando a gente vai falar lá, mas por que isso? Aí nós não somos Tribunal de Contas. A mesma coisa das emendas, dizendo o Congresso não tem estrutura, e não tem mesmo, e Deus me livre de criar, porque aí seria uma nova fonte, né? De criar um sistema para investigar. Então, os parlamentares lavam as mãos, como o Pilates,
dizendo, olha, eu mando o dinheiro, quem tem que investigar é lá o Tribunal de Contas do Estado. E pronto, lava a mão. Mas não lava, não, fica com a mão na moita mesmo. E aí, te respondeu, Segré? Mais ou menos, eu gostei do sorriso irônico do Zé Maria, mas o que não consigo entender, primeiro, se não tem um Tribunal de Contas dentro do Congresso, põe um. Qual seria o motivo de não ter o Tribunal de Contas que deveria auditar? A resposta o Alan não vai gostar disso, dessa história de criar aqui, viu? Não, mas é assim. Eu detesto órgãos dentro do Estado. Mas quando esse órgão serve para você evitar roubadeira, tem que ter, inegavelmente. Senão seria a mesma coisa que uma empresa diga, como tem um custo muito alto, eu vou dispensar a auditoria. Não dá para dispensar a auditoria. Mas a dúvida é, essa questão que Zé Maria mencionava, de que a responsabilidade do Tribunal de Contas do Estado ou do município pode até ser válido, mas qual é a justificativa do congressista de falar, eu não quero que ninguém saiba que fui eu que mandei, para que cidade mandei e para que motivo eu mandei. Isso está errado. Deveria ter uma lei. E aí quando você vê como o corporativismo político funciona, se é uma questão que pode atrapalhar a todos por uma questão de recursos, de transparência, aí não existe ideologia, não tem oposição e não tem governo. É todo mundo na mesma questão. Tem congressistas sumamente e provadamente éticos. Eu pergunto, cadê eles hoje, agora, para dizer, gente, isso aqui está errado, temos que colocar transparência sim, tem que ter controle sim. E aí é uma pergunta, talvez o Zé Maria possa responder, Evandro, se você me permite que eu pergunte diretamente claro, por favor. Para o Zé Maria. O que acontece com esse congressista, que eu lembro disso, era um cara que teve vales para transporte, para combustível, que dava para ir até a Lua ou dar tantas voltas na Terra. O que aconteceu com ele? Teve alguma penalidade? Aconteceu alguma coisa? Jogaram o sofá fora. Sabe o que aconteceu? Proibiram de usar todo o dinheiro para combustível. Então, mudou a regra. Então, só pode usar 1/3 dos 31 mil para combustível. Esse caso aí, existe uma brecha, porque o dinheiro poderia ser usado para combustível. Aí o deputado e o senador tinha jatinho, ou avião. Aí ele usava todo o dinheiro para o combustível do avião. Aí é covardia, né? Mas a novidade, eu já falei sobre isso aqui, é que há uma apreensão nesse momento muito grande, porque entendem alguns parlamentares antenados de que isso aí que está acontecendo no Supremo é o início de uma devassa nas emendas, viu? Inclusive retroativa. Ué, mas aí seria um além do retorno, né? Eu acho como não trabalhou-se pela transparência, agora tem que colher os frutos disso. Claro. Né? Eu acho que além da questão da transparência, pode ser que abra um precedente toda essa discussão em relação à limitação do uso das emendas também. E aí talvez isso explique, não que eu ache correta a reação, mas explique a reação aí dos parlamentares em quererem retaliar o governo federal. O que foi, Piper? Olha, eu acho que se o STF, de fato, for a fundo nesse tema, coisa que, aliás, os tribunais de contas já deveriam ter feito, nós podemos ter algo similar ao escândalo dos anões do orçamento. Porque não há nenhuma justificativa crível ou defensável para que não ocorra, não exista transparência no uso de dinheiro público. Então, se alguém quer, de fato, burlar isso, criar esses caminhos aí, esse cipoal de regras e esse labirinto todo, é porque tem coisa muito mal explicada aí. Claro. Senão seria a coisa mais tranquila do mundo. Olha, tem uma obra numa escola lá na minha cidade, então eu vou assinar uma emenda para que esse recurso chegue até lá e ponto final. Como não é assim, é óbvio que toda a sociedade tem não só o direito, mas o dever de suspeitar. Então, se o STF, de fato, for fundo nisso, olha, nós vamos ter muitos esqueletos sendo revirados aí. Fala, Segré. Mas sabe qual é o meu temor, Piperno? Que isso possa, de alguma maneira, ser utilizado como uma moeda de troca para evitar outras questões do Congresso a respeito do STF. Então, eu tenho isso aqui, vou levando, banho-maria. Aparece algum conflito do Congresso que possa atrapalhar,
Lembram daquela época que vocês queriam colocar uma limitância nos anos de gestão de cada ministro? Então... Limite aos mandatos. Lembra que vocês queriam limitar as questões monocráticas dos ministros? Então, tá aqui, ó, o bolinho. Vocês querem mesmo que eu vá atrás dessa questão? E nós aí, cidadãos comuns, ficamos no meio de uma berlinda que não ajuda a transparência, mas ajuda a cada um dos poderes para ter uma ferramenta de pressão para o outro não vir incomodar no nosso parquinho. Isso não ajuda a democracia, isso ajuda a corrupção. Então tem que ir atrás, sim, não interessa a ideologia, não interessa nada. Corrupto é corrupto, não tem ideologia, por isso tem que buscar, tem que ir atrás, tem que fazer auditoria, sim, e aquele que está errado não é só tirar o sofá, eu entendo a simbologia que o Zé Maria menciona, é resolver o problema. O ministro Alexandre Padilha também falou sobre reforma tributária, vamos acompanhar um trecho. A prioridade do governo e a necessidade do país é terminarmos esse ano com a regulamentação da reforma tributária concluída no Senado e na Câmara. Essa é a prioridade do governo e a necessidade do país. A reforma tributária está em regime de urgência, esse PLP que já está no Senado, não começou a contar o prazo ainda, vamos analisar a discussão no âmbito do Senado, como que anda isso. É importante também a conversa não ser só no Senado, mas já dialogar na Câmara, que pode voltar para a Câmara caso tenha qualquer tipo de mudança no Senado. Então, o governo vai fazer de tudo, vamos continuar trabalhando, a prioridade do governo, a necessidade do país, que a gente conclua este ano a regulamentação da reforma tributária. Bom, a gente contou para vocês que essa também seria uma prioridade do presidente da Câmara.